E aí galera, boa tarde, boa noite, bom dia. Vou fazer um videozinho de um CRUD JavaScript aqui com vocês. Vou começar usando o Workbench, tá? Pra gente criar um banco aqui no MySQL. Modo mais facinho aí, hein? Vamos criar um banco. Vou chamar ele de CRUD. Beleza, criei um banco chamado CRUD. Vou me conectar nele aqui. Vou criar uma tabela, igual a gente fez na aula. Então, vou chamar a tabela de alunos. Vou criar alguns atributos aqui. ID do aluno, singular, chave primária, not null, único e autoincrementável. Vou criar mais um atributo aqui, vai ser o nome. Vou criar um atributo idade, trabalhar com int para a gente ver lá cache e tudo mais. Vou criar uma variável chamada sexo. Vou guardar dentro, pode ser um varchar mesmo. Uma variável não, um atributo para a gente guardar o e-mail e uma para o telefone. E é isso. Deixa eu tirar aqui, arrumar um espaço para vocês enxergarem. Beleza, esses atributos. Vou aplicar. Vamos criar esse banco com essa tabela. Ó. Então, ó, já temos um banco com essa tabela. Vamos programar. Estou aqui no meu Eclipse. Vou criar um projeto novo. O detalhe é o seguinte, galera. Ó, File, New, Other. E eu vou criar um projeto de web, apesar de a gente fazer SE, porque no futuro a gente sabe que a gente vai produzir um web service. Então, eu vou criar dentro da estrutura aqui do Dynamic Web Project. Vou chamar de CRUD alunos. Beleza. Finish. Tá aqui o CRUD. Vou começar criando, galera, uma classe aqui dentro, né, em um package. Então, galera, ó, aqui na pasta source, né, aqui em Java Resources, a gente vai criar uma nova classe, tá? Vou aproveitar aqui e já criar o package, tá, de uma vez. Vou chamar de banco e a gente vai chamar ela de conexão, tá? C maiúsculo aí, hein, galera? Essa classe será responsável por estabelecer uma conexão com o nosso banco de dados. Para isso, galera, a gente vai escrever aqui algumas instruções para isso acontecer. Vou criar uma variável de string chamada IP. Dentro dessa variável, a gente vai setar o IP da nossa máquina, tá? Esse IP aqui, 127.0.0.1, representa o endereço do seu computador. Independente de qual computador você esteja, esse sempre vai representar o seu computador, tá? A gente vai conectar no banco de dados localmente agora. String. A gente precisa saber qual é a porta, tá? Que a gente está rodando o serviço. Então, nossa porta, no caso, é a 3306, tá? A padrão é a 30, perdão, né? A gente está rodando a 3307. A padrão é 3306, tá? Então, nosso laboratório está habilitado, configurado para essa porta. String, a gente precisa de um usuário. E também esse valor é definido na instalação, tá? Tem até o videozinho aí, hein? Então, foi definido para nós root. E também definimos, na ocasião, uma senha. E aí, no nosso laboratório, a senha também é root. Na tua casa, você pode ter tomado uma decisão diferente. Você precisa saber disso daí. Private, string e o nome do banco. Pô, acabei de criar ele ali. E o banco chama CRUD. Certo? A gente acabou de construir ele lá. Depois, munido dessas variáveis ou desses dados, né? A gente vai criar um método public.
Esse método vai devolver um objeto do tipo connection. Então, connection, de preferência faz o Ctrl mais espaço, galera, para rolar o import. E aconselho vocês a trabalharem com esse cara aqui, ó, JavaSQL get conexão. Toda vez que eu precisar pegar uma conexão com o banco de dados, estabelecer uma conexão com este banco, que no caso é o MySQL, tá? Eu vou usar esse método aqui. Para isso eu vou criar do tipo connection, né? Alguma coisa do tipo para a gente colocar nossa conexão vinculada a esse item, esse objeto. Então, essa variável aqui, ó, conexão, vai ser responsável por manter e estabelecer a nossa conexão com o banco. Para isso, a gente vai precisar também de uma string, né? Essa string vai ser uma URL que vai ser o caminho para falar com o nosso banco em questão, que é o MySQL. Então, a URL fica assim, ó, MySQL, JDBC, que é Java Database Connect, dois pontos, o nome do banco, MySQL, dois pontos, o IP, tá? Então, como o IP está dando uma variável, vou pôr um mais e vou concatenar o IP aqui, tá? Depois eu preciso de dois pontos e da porta. Depois eu preciso de uma barrinha, então, mais, concateno aqui com uma barra, e eu concateno de novo com o nome do banco. Beleza, essa vai ser a nossa URL. Depois eu preciso passar também o usuário e a senha. O que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou criar literalmente essa conexão, né? Vou pegar esse objeto aqui que está null e jogar alguma coisa dentro dele. Então, vou falar que o conexão recebe. A gente vai importar uma classe aqui que chama Driver Manager desse JavaSQL .get connection. E aqui, galera, ele precisa, né, do caminho, que vai ser a nossa URL. Ele precisa de mais outros dois parâmetros, que é o usuário, vírgula, senha. Tá? Então, esses campos aqui, nesse primeiro campo a gente passou essa URL, depois nós passamos o usuário e depois passamos a senha. Ele vai pedir um try catch, então eu vou fazê-lo de uma vez, né? Surround with try catch, e vou deixar aqui para a gente testar na primeira vez uma mensagem sout, e vou escrever ok. Vou criar um método só para testar, para mostrar para vocês como é que o negócio funciona. Vou botar outra sout aqui e vou escrever uma mensagem de erro. Erro ao conectar-se ao banco. Beleza, então se eu rodar, ele tem que mostrar um ou outro, certo? Então, returne nosso conexão. Para eu testar, vou criar um método main. Criei o método main, escrevi main, né, dei um Ctrl mais espaço. E agora eu vou fazer um sout. E dentro do sout, eu vou criar um objeto dessa classe, new, conexão, e vou acessar o método que a gente acabou de criar, que chama getConexão. Beleza. Se ele rodar, né, deveria aparecer ok. Se ele falhar, tem que dar erro ao conectar-se ao banco. No nosso caso, vou salvar e vou dar o play, e ele deveria Java Application, tá? Para rodar a classe Java SE Java Application. E aí vocês vão observar que rodou, tá? Só que eu não coloquei o driver, como a gente fez no projeto da sala, tá?
A diferença é que eu fiz a instalação completa do Java e ele já vem com o driver. Mas caso aconteça de você não ter feito a instalação completa ou, né, por algum motivo especial, o ideal é que a gente crie no nosso projeto uma pasta e a gente coloca esse driver junto, tá? Então eu vou criar um folder, cliquei aqui no CRUD de alunos, vou criar um folder com o nome de lib e dentro dessa lib eu vou colocar essa classe, tá? Que a gente consegue baixar na internet no site da Oracle para fazer a conexão com o banco, essa MySQL Connector, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então estou aqui no Google e eu vou colocar aqui, ó, driver MySQL Java. Ele vai me jogar lá no site da MySQL, né, do Oracle, e onde eu tenho a opção de fazer o download do conector, tá? No nosso caso aqui para Windows seria esse MySQL Connector Java aqui, ó. É só fazer o download dele aqui. Clica em download, clica aqui, ó, que você não quer que logar-se. Vou abrir ele aqui para vocês verem que tem aquele arquivo .jar que a gente está usando ali. Vai variar muito aí do processo de instalação, mas eu aconselho a gente colocar dentro ali que vai funcionar sempre, tá? Abrir ele aqui, ó, dentro da pastinha, nós vamos ter aqui aquele MySQL Connector Java lá, ok? Beleza, ó, nosso conector está aqui. Só que observem que ele não está no formato de uma biblioteca, que seria assim, ó. Então, para isso, a gente precisa adicionar as bibliotecas do nosso projeto. Então, eu vou clicar aqui, ó, no CRUD de alunos, botão direito, propriedades, e vou vir aqui no Java Build Path, bibliotecas, e vou adicionar uma nova biblioteca aqui, ó. Vou dar um add jars. Se eu quisesse passar a URL dela, que seria aqui, como ela está dentro do projeto, vou dar um add jar, vou abrir aqui a minha pasta lib e selecionar a minha biblioteca. Vou dar um apply, vocês vão observar que ela foi alterada aqui para formato de biblioteca. É óbvio que o meu projeto, né, vai continuar funcionando, né? Se eu não tivesse feito a instalação completa, deveria estar surgindo para mim aqui a mensagem de erro. Exemplo, vou tentar aqui, ó, me conectar a um banco que chama CRUD2. E aí ele vai vir erro conectar seu banco, tá? E ele vai falar que ele encontrou a tal base CRUD2. Então, o nosso projeto está rodando certinho até esse ponto, ok? Vou apagar aqui esse método main. Ele é desnecessário, ok? E vamos dar continuidade aí no nosso projeto. Para a gente conseguir executar as tarefas do CRUD, eu vou criar uma telinha de splash bem rapidinho, passando de uma janela para outra, só para a gente deixar um negócio igual que a gente fez em sala de aula, tá? Então eu vou criar aqui em Source de novo uma nova classe, só que essa classe ela vai ser visual, então eu não vou criar ela por aqui, apesar de ser possível. Eu posso clicar aqui em Other e venho aqui em Window Build e escolho Application Window. Vou fazer então a primeira por aqui, as demais eu faço lá pelo atalho. E vou chamar ela de Splash. O package, eu vou criar um package para ela. Vou chamar ela de Splash também. Finish. Então veja aí que eu ganhei agora aqui, ó, um novo package e uma classe dentro dela. Se você quiser que isso aqui fique organizadinho, é só clicar aqui, apertar F5 para ele organizar o layout aí, que às vezes buga no Source. E vou abrir a minha Splash. A minha classe Splash, eu vou fazer o seguinte. Vou clicar aqui em Designer, para a gente colocar uma imagem. Vou vir aqui na internet, pegar uma imagem.
Vou pegar uma imagem, sei lá, programação Java. E vou pegar uma imagem aqui de Java para eu colocar. Beleza, vai ser a xícarazinha do Java aqui mesmo, tá ótimo. Beleza, vai ser essa, eu vou clicar nela, vou salvar aqui no meu computador em imagens. Só chamar ela de Java, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar, vou pegar meu content, meu frame, meu get content pane. No get content pane eu vou modificar o layout aqui para layout absoluto e vou adicionar um label aqui, ó, ao meu layout. Clicou, soltou ele aqui. Opa, não deu certo, soltou. Esse label vai ser o responsável pela minha imagem, tá? A gente não tem um componente específico para isso, então cria aqui um label. Poderia ser outros componentes. Apaguei o texto dele. Vou modificar o nome dele aqui para LBL imagem. E vou utilizá-lo aqui para dar uma carinha para o nosso projeto. Vou clicar aqui em icon, tá? Com LBL selecionado o icon, e vou passar um caminho no meu computador onde está aquela imagem, que no caso é a imagem Java. Ok. Beleza, eu coloquei a imagenzinha do Java. Acho que eu vou minimizar aqui o tamanho para não ter que modificar o tamanho dela. Vou deixar ela aqui assim, acho que tá bom. Vou fazer melhor, vou diminuir aqui, ó. Não ficou bom. Estranho. Beleza. Vou modificar o nome aqui para LBL imagem. E vou definir uma imagem aqui através do Absolute Path File System aqui, passando o caminho da minha imagem. Fui rápido, né? A minha imagem está aqui em imagens Java. Ok. Vou diminuir ela aqui de tamanho. Tentar diminuir ele aqui também. Pôr ela mais no centro. Beleza. Então na hora que meu projetinho carregar vai aparecer essa imagem aqui e depois vai vir para minha janela de menu principal. Então agora, galera, eu vou vir aqui no Source e vou fazer algumas bobeirinhas aqui, como frame set resizable false. Isso aqui vai fazer com que eu não possa redimensionar o tamanho da janela, igual eu acabei de fazer. E frame ponto set, vou usar esse set location relative to e vou passar aqui nada no, e ele vai sempre desenhar a janelinha no centro do desktop. Vou dar aqui para vocês verem, ó. Ele sempre vai construir bem aqui no meu centro do desktop. Não ficou bonito, né? Vamos arrumar isso. Deixa eu desenhar ela ali de novo e ver como é que vai ficar. Apesar que eu não vou ficar perdendo muito tempo aqui com esse negócio. Que não quer ficar legal. Vai ficar assim mesmo. Igual lá na aula a gente trabalhou um componente, a gente trabalhou esse redimensionamento da imagem, né? E a gente obteve lá um resultado melhor. Mas aí para o nosso caso isso aí tem que ser rápido, então fica para outra hora. Se alguém precisar, passo lá no passo a passo. Beleza, eu criei ela aqui. Eu vou precisar
implementar uma tarefa paralela, tá? Para a gente criar um tempo, né? Para deixar essa janela por um certo tempo, depois ela vai para a próxima janela. Então, para isso a gente vai fazer um implements da classe Runable, da interface Runable. E a interface Runable ela pede que a gente adicione um método não implementado, que é o run. Então, você pode parar aqui com o mouse sobre o erro e dar um add não implementados métodos, ou simplesmente você pode vir aqui embaixo, tá? Antes da chave que fecha a classe, e criar um método run. Public void run, tá? E aí a gente vai sobrescrever o método run, dando a ele o comportamento que a gente deseja. No nosso caso, eu vou apenas fazer com que ele pare por alguns segundos e vá para a próxima tela. Então eu vou criar aqui, ó, private do tipo thread, tá? Do tipo tarefa, né? Uma trend, tarefa. Essa tarefa vai ser uma tarefa paralela, tá? O fluxo vai continuar executando e uma nova tarefa será executada dentro do run. Então eu vou fazer tarefa recebe new thread. E aqui eu passo o escopo, que vai ser a minha splash.this. Beleza? Assim que essa linha for executada, né? Tarefa.start, o fluxo deixará de continuar seguindo aqui as próximas linhas, caso elas existam, né? E vai passar a execução aqui por run. Então, duas tarefas começam a ser executadas paralelamente. Então, eu vou pedir para ele fazer um thread.sleep, que seria uma pausa, sei lá, de 2 segundos. Então, ele vai parar por 2 segundos. Esse comando pede um try catch. Ele pode gerar algum tipo de exceção. E eu vou simplesmente pedir, depois que ele executar essa linha, para que ele abra uma nova janela, que vai ser a minha janela principal, tá? Então, para que eu possa fechar essa janela, eu vou modificar o método aqui, ó, de default, operação, né, padrão, quando você clicar aqui no botãozinho de X, ou quando você fechar a janela. Tá? Exit on close, então ele mataria todas as outras janelas a partir dela. Então eu vou colocar um dispose on close, neste lugar, para que eu possa fechá-la sem que ela mate todo o projeto. E aí a gente vai iniciar esse processo de abertura da próxima janela, que ainda não existe. Então vou construir ela aqui, tá? Vou clicar aqui no source, vou clicar aqui em cima agora para fazer de um modo mais rápido, swing, application window, e vou chamar ela de menu, o package menu, o underline, vou pôr tudo junto, principal, e a classe vai ser a minha menu principal, beleza? Criei, ela tá aqui, ó, de novo, F5 aqui no source para ficar bonitinho. E essa classe aqui ela vai ser construída 2 segundos depois, né, que a splash for executada. Então, vamos fazer o código aqui na splash e fazer o teste para vocês poderem visualizar aí a solução. Então, pessoal, aqui, ó, depois que eu der uma pausa de 2 segundos, eu vou fechar essa janela. Ela chama frame. Então, galera, ó, depois que eu der a pausa de 2 segundos, eu vou pegar a frame, que é o nome da minha janela atual, ponto dispose. Isso aqui vai fechar ela. E eu vou mandar abrir a próxima, que é a menu principal. Então eu vou simplesmente mandar ela ficar visível, ou
eu vou criar um objeto daquela minha classe. Vou fazer da seguinte forma. Principal, menu principal, eita, aqui embaixo, menu principal, e aí eu vou, apesar que ela já tem um método público, né, lá, então eu nem preciso, vou fazer só assim, menu principal, ponto, e aí observe que o método main, ele já é estático público, então eu posso acessar e não vou passar nada no parâmetro dele aqui, fazendo com que eu consiga abrir essa janela. Vamos fazer um teste, salvei, apliquei, apareceu e depois de alguns segundos carregou essa nova janela aqui que a gente criou, que é a menu principal. Até aqui tudo funcionando certinho. Vou sair aqui da Splash, não vou perder muito tempo com o Splash, é muito importante. Vou fazer a mesma coisa aqui para o menu principal. Vou mandar ela abrir no centro, então vou por frame.set resizable false. Tá? A gente não está trabalhando com layout responsivo, então é importante fazer dessa forma. Set e agora a gente vai fazer com que ela apareça sempre no centro do desktop, tá? Então vamos lá, é o set relative to new aqui, ó, location relative to new. Beleza? Salvei o projeto, agora ela vai surgir essa splash no centro e essa janela vai carregar no centro do desktop. Vou vir aqui para o modo visual e vou criar um botão nessa minha janela. Posso criar até mais que um botão já para começar. Vou pegar um button, tá vendo? Ele está com layout definido aqui, não é muito legal, tem o ASCII. Cliquei aqui no Get Content Pane e vou modificar a primeira propriedade que é layout para absolute. Vou clicar no frame e vou vir aqui na title e vou definir um títulozinho aqui para a nossa janela. Então vou pôr menu principal da aplicação. Beleza. E aí sim eu vou pegar um botão, vou pôr ele aqui. Eu vou dimensionar ele um pouco maior aqui. No futuro vai ter mais botões, tá, galera? Então vou pôr um em cima e um embaixo. Esse primeiro botão, vou já pôr o nome dele de uma vez, de btn cadastrar. Ele vai servir para cadastrar um novo aluno. E na text dele eu vou colocar cadastro de alunos. Então, toda vez que eu entrar aqui, eu vou cadastrar novos alunos. Se você quiser aumentar o tamanho da fonte, clique em fonte, clique aqui na reticências e define aí o tipo da fonte, negrito e coisas do tipo. E bota um valor de fonte aí, ó. Pus 20, está bom. O botão de baixo, eu vou fazer algo parecido, vai ser o btn sair. Nosso btn sair vai ter um texto sair, fechar, sei lá, sair. E para ficar padrão, né, vou usar o mesmo tamanho de fonte da opção de cima. 20. Beleza. Vou criar um evento aqui para o sair, que vai ser bem fácil, né? Botão direito sobre ele, add event handler, action performed. Isso aqui seria o evento de clique. E aí eu vou fazer frm menu principal dispose. Isso vai fechar nossa janela, tá? Salvei, apliquei e preciso melhorar o tamanho da nossa janela. Só que ele está meio estranho, né? A gente faz uma coisa, ele faz outra diferente. Aqui no meu layout. Deixa eu ver como é que vai ficar isso.
Beleza, eu posso diminuir um pouquinho. Dou 2 cliques aqui. O lado está tudo bugado. Continua muito estranho meu layout. Galera, vai ficar assim, tá? Cliquei ali no sair. Ele só aumenta de tamanho, tem alguma coisa errada, mas... Tá, então ele funciona. Vou criar agora um evento aqui para o nosso botão de cadastrar aluno. Então, a opção vai ser Action Performed novamente, para criar o evento aqui deste botão. Então, galera, foi criado aqui um evento de clique para o botão cadastro de alunos. Esse botão aqui será responsável por abrir mais uma nova janela, que será a janela que nós faremos a inserção dos dados, que também tem que ser desenvolvida por nós. Então, vou dar 2 cliques aqui para ele voltar para aquela perspectiva. E eu vou precisar de mais uma janela. Então, eu vou criar aqui de novo, tá? Aqui no Source, aqui segunda opção, Swing Application Window. Vou criar um novo pacote chamado de janelas. Janelas do CRUD. E vai ser a Insert. Então, a gente vai fazer o comando Insert do CRUD por meio desta janela aqui. Finish. Essa janela será responsável pela inserção aqui dos nossos dados. Então a gente vai fazer o seguinte. Vou aumentar ela um pouquinho aqui de tamanho, mas sabe que esse layout meu anda meio estranho. Eu diminuo e ele não me obedece, mas tudo bem. Depois a gente faz via código ali. Eu vou colocar aqui um label. De novo, né? Tenho que vir aqui, modificar ele para absolute, para a gente fazer da forma que a gente achar melhor. Vou vir aqui no title também da frame, ó, frame title, e vou colocar um título, cadastro de alunos. Eu vou pegar um label, jogar ele aqui em cima, eu vou escrever nele nome. Muito pequeno, né? Então eu vou modificar o tamanho do fonte para aquele padrãozão 20, que agora vai ficar maiorzão. Beleza, ele está visível. Se você puder, né, vai salvando e vai testando para ver como é que isso está ficando, visualmente falando. Um JText Field aqui para a gente poder colocar dentro dele o nome de quem está autenticando-se no sistema. E também eu vou modificar a fonte para ficar legal. 20. Acho que eu vou aumentar ele um pouquinho aqui na largura, na altura. Na largura que eu vou ter que testar por conta do meu layout bugado. Tá bom. Dá para aumentar um golinho. Beleza. Para eu não ter que ficar mudando as fontes e tudo mais, eu vou fazer Ctrl C, Ctrl V. Vou alterar apenas o texto aqui desse cara que era idade. Ctrl C, Ctrl V aqui, copiei essa caixa, vou diminuir ela de tamanho. Essa caixa aqui vai ser para pôr idade. Eu não vou fazer nenhum tratamento nessa aula, como a gente fez na aula, para só entrar número e tal. Vou fazer o Ctrl C, Ctrl V e vou chamar isso aqui de sexo.
Aqui na frente eu vou usar a radio button para o cara marcar masculino ou feminino. Então esse aqui vai ser o masculino. Vou aumentar a fonte dele, ficar padrão. Fazer Ctrl C, Ctrl V. Acho que vou embaixo, fazer um layout diferente do que eu fiz na aula. Vou chamar ele de feminino. Beleza. E agora, vou fazer o Ctrl C, Ctrl V aqui de novo. Esse próximo campo é o e-mail. Vou colocar os dois pontos para manter o padrão. E aí uma caixa de texto igual a de cima. E por último, o telefone. Então, Ctrl C, Ctrl V. Telefone. Beleza. Na frente da casinha do telefone, vou botar ali um text field ali de novo. Ctrl V. Vou pôr ele aqui. Vou redimensioná-lo. E aí, eu vou criar alguns botões. Um primeiro botão que eu vou já trabalhar o tamanho e o texto. Ele vai ser o botão salvar, fonte 20 e o nome btn salvar. Vou aumentar o tamanho dele aqui. Vou aproveitar ele, fazer um Ctrl C, Ctrl V. Vou criar um botão btn limpar, texto limpar e um botão para a gente conseguir voltar para a janela principal. O nome desse nosso botão poderia, dois cliques cria o evento padrão, tá? No caso de um botão é o clique. Voltar. Então quando você quiser voltar, cancelar o que você fez, a gente vai criar o btn voltar do tipo do tamanho 20. Vou salvar aqui, estou aqui no programa de layout, como é que tá ficando. Acho que não adianta ficar tentando redimensionar ele aqui, não tá prestando. Vai criar um negócio pior ainda. Mas tá bom. Tá. Importante a gente codificar. O que a gente vai fazer aqui agora é desenvolver a parte funcional do nosso código, tá? Então, para isso, eu vou criar aqui mais uma classe e um package chamado mesmo de CRUD alunos. Então, eu vou criar uma nova classe dentro do source. O package vai ser o CRUD alunos e a gente vai chamar a classe também de CRUD alunos. CRUD alunos. Beleza. E aqui dentro, cara, a gente vai criar os métodos que vão ser utilizados para a gente consumir o nosso banco de dados. Por exemplo, para inserir o dado, que é o nosso primeiro. Então, eu vou vir aqui, public. A gente vai devolver tipo um boolean para saber se deu ou não certo a nossa inserção. Vou escrever assim, ó, insert aluno. Então, toda vez que eu quiser fazer um insert de um novo aluno, eu vou passar, vou fazer um pouquinho diferente da aula, tá, galera? Eu vou passar um objeto de aluno aqui. Então, eu vou criar uma classe para eu passá-la aqui como objeto. Return, sei lá, true, porque ainda não vai dar pra gente fazer esse método, vou fazer ele ficar mais legal. A gente vai precisar de um objeto lá daquela classe conexão. Do pacote banco. Vou chamar ela de C, new
conexão. Tá? E eu vou criar aqui, galera, vou criar dentro da própria CRUD uma nova classe chamada de alunos, ou de aluno. Ela será responsável por representar o nosso objeto aluno. Então, para isso eu preciso criar umas variáveis que representem aqueles dados que a gente criou no banco, tá? Private nome, do tipo string, nome, private string, na verdade era int, e aquele campo era o idade, private string, o sexo, private string e-mail e o private string telefone, tá? Cara, a gente vai precisar do ID, né? Pra gente poder fazer as operações de inserção, edição, a gente vai precisar dele. Então, int id, chame de aluno. Beleza. Criei essas variáveis, galera, e agora eu preciso criar setters e getters para ela, para que ela possa ser útil para nós. Para que ele fique organizado, eu vou clicar só no último, telefone, botão direito, e a gente vai vir aqui, ó, em source e generate getters and setters. Só que aí a gente vai marcar para fazer getter e setter de todo mundo, tá? Ok, e aí observa aí que foi criado um getter e setter para cada um dos nossos itens, dos nossos atributos dessa classe. Beleza? Agora sim, eu vou falar que eu vou passar do tipo aluno da nossa classe CRUD alunos, um aluno, para eu inserir dentro da minha base de dados. Beleza, vou criar aqui agora uma URL de conexão, de insert no caso, né? Então eu vou criar assim, ó, string SQL, vou abrir os parênteses e vou dizer que ela recebe aqui, ó, insert into, nome da nossa tabela, alunos. Deixa eu conferir. Isso, ó, nossa tabela chama alunos. E aqui a gente vai passar quais atributos que a gente vai inserir. A gente vai inserir o nome, porque o ID é auto-increment. A gente vai inserir a idade, o sexo, o e-mail e o telefone. Values. E aqui em values a gente vai passar os nossos valores. E no caso serão apenas algumas interrogações, separadas por vírgula. Opa. 1, 2, 3, 4, 5 atributos. 2, 3, 4, 5. Beleza, então o nome vai ser passado aqui, a idade aqui, o sexo aqui, o e-mail aqui e o telefone aqui. Para isso agora funcionar, a gente precisa criar um objeto do tipo prepare statement para que a gente possa substituir nessa URL aqui por valores, tá? Então, prepare statement. E aí, pessoal, cuidado aí na hora de criar esse componente. Eu quero que vocês usem esse aqui, ó, prepare statement, que é uma interface lá da JavaSQL. Eu geralmente chamo ele de STMT. Recebe new. E aí não, a gente não instancia ele com new, a gente vai usar esse componente C aqui, ó. C.get conexão, que é o que a gente criou lá no comecinho, ponto prepare statement. E ele vai pedir uma SQL no seu parâmetro. Então essa SQL aqui, que essa linha toda será passada aqui como argumento aqui do prepare statement. Ele vai pedir para a gente colocar um try catch. Só parar o mouse em cima lá. E agora eu vou
encher essas interrogações aqui com dados. Então, vou colocar stmt.set string, porque o campo é uma string. Então, a primeira interrogação será substituída por aluno.getNome. Então, o nome que tiver dentro desse objeto aluno, eu vou pegar ele e passar ele aqui neste lugar. Exemplo, sei lá, tel. Então, tendo um tel aqui dentro desse objeto, será passado aqui no lugar dessa interrogação. E aí eu tenho que fazer isso para cada um daqueles caras ali. stmt.setInt, porque esse argumento, segundo argumento, vai ser um inteiro. E ele vai ser o aluno.getIdade. O stmt.setString. E galera, o terceiro, que é o sexo, eu vou trabalhar com um valor mf. Aluno.getSexo. stmt.setString. Quarto parâmetro vai ser o aluno.getEmail. E o último vai ser o stmt.setString, parâmetro 5. Isso, parâmetro 5 será capturado de aluno.getTelefone. Depois que a gente tiver os dados para serem passados, a gente executa isso no banco. Então fica stmt.execute. stmt.close, a gente fecha essa conexão para ela não ficar aberta. E agora a gente pode fazer o return. Então, return true. Então, se a gente conseguiu executar todas essas linhas aqui com sucesso, a gente retorna um true para quem chamou esse método. E se por algum motivo a gente, em algum momento isso aqui falhar e o código vier aqui para o catch, para a exceção, a gente retorna um false. Então, se chegou até aqui, a gente devolve true. Se chegou até aqui, a gente devolve um false. Vou salvar esse método, mas poxa, gostaria de testá-lo. Então eu vou vir aqui no finalzinho, vou escrever main, né? Ctrl mais espaço pedir para criar um método main, e eu vou criar um objeto aqui lá de aluno para a gente fazer o teste. Então eu vou criar aqui assim, ó, aluno, isso chama aluno, vou importar ela aqui da classe aluno, vou chamar ele de A, recebe, new, aluno. E agora eu vou inserir dados no a.setNome. O nome vai ser teste. a.setIdade, e a idade vai ser 20. a.setSexo, e o sexo vai ser masculino. a.setEmail vai ser teste@teste.com. Outra coisa que eu também não vou validar, tá, galera? O e-mail, igual que nós fizemos em sala, tá? a.setTelefone 3241, alguma coisa, vai ser o telefone desse sujeito. Aqui na base de dados eu vou atualizar, ó, não temos nenhum dado inserido. Então, agora eu vou criar um objeto dessa classe e vou passar esse objeto como parâmetro. Esses dados devem ser inseridos na base. A gente tem que fazer isso e testar. Então vai ser assim, sout, para a gente ver se true ou false. E eu vou pôr aqui, ó, new crude alunos inserir aluno, e vou passar o A como objeto. Salvar e dar um apply e o play.
E ele lá me devolveu o ok da conexão com o banco, que eu posso até apagar. E ele me devolveu o meu true, porque a transação foi executada com sucesso. Como é que eu testo? Venho aqui no banco, né? Você vem aqui em aluno, clica aí na última opção e dá uma atualizada. Aqueles dados, se vierem para cá, é porque está funcionando nosso insert tranquilamente, tá? Eu não vou precisar mais disso, tá? Já está testado, depois apagar. E eu posso agora, literalmente, vir aqui nessa janela e desenvolver esses botões. A gente já havia feito o botão voltar, talvez, ou não. Limpar e salvar, tá? Eu vou começar fazendo o do menu principal, né? Que é onde a gente parou, que é quando eu clicar nesse botão, o que ele tem que fazer. Então eu não quero que ele feche a sua janela principal, vou querer apenas que ela fique invisível. Então eu vou por frame, frm, set visible, false. Então apenas vou minimizar essa janela e eu vou abrir a próxima janela, que é a CRUD aluno. E a gente vai usar o método main também. CRUD, tenho que criar um objeto aqui, vamos lá. New CRUD aluno ponto main. CRUD alunos não tem método main. Verdade. Não é a CRUD. A gente vai criar um objeto da insert, galera. New insert CRUD ponto, e a gente vai chamar o nosso método main desta classe, passando como parâmetro nada. Então isso aqui vai ser o suficiente para isso aqui, galera. Ó, play, cliquei nessa janela, ele abre essa outra janela. Testamos, vem aqui para a janela de insert e vou programar o botão de salvar. Dou 2 cliques nele, venho aqui para o código e a primeira coisa que eu vou fazer é criar um objeto de alunos. Então alunos, o aluno, vou chamar ele de A também, recebe new aluno. E eu vou começar a capturar os valores, tá? Nem vou fazer nenhum tipo de tratamento de erro, tá? Vou dizer que A.set nome, eu capturo da caixa de texto, que é esta aqui, ó. Para que eu possa acessá-la, ela precisa estar aqui no formato bolinha quadrado. Então eu vou conferir se todos os componentes que eu vou lidar estão com nomes corretos e com bolinha quadrada. Esse componente eu nem sei como ele chama, né? Então eu vou colocar o nome adequado. TF, nome. Esse outro, TF, idade. Esse cara, vou chamar ele de RB, masculino. Veja que ele não está bolinha quadrada, então farei a alteração para bolinha quadrada. Esse outro, de RB, feminino. Este cara, TF e-mail. E, por último, TF telefone. Os botões já são com o nome btn salvar, btn limpar e btn voltar. Então, aqui dentro do btn salvar, a gente vai fazer aqui dentro do action performance dele a.setText, onde ele vai pegar o text de tf nome, né, que é aquela caixa de texto, .getText to string. Vamos pegar e converter ele para string. O que a gente está fazendo? Pegando o valor dessa caixa e colocando dentro do objeto. Aí
eu tenho que continuar capturando. Então eu vou fazer aqui a.set idade. Mas idade, galera, se eu colocar assim, ó, tf idade ponto get text to string, ele vai dar erro, porque esse campo aqui ele é do tipo inteiro, então eu tenho que fazer uma conversão de tipos. Vou pegar esse conteúdo aqui, ó, e vou recortar ele um pouquinho. E vou fazer assim: integer.parseInt. E aí eu passo aqui dentro uma string que vai ser convertida para um inteiro. Vou fazer isso para o sexo também, só que o sexo depende de qual caixinha que está marcado. Então vou ter que fazer assim: if, vou fazer um teste, se o RB masculino is selected, ou checked, selected. Então se ele está selecionado, tá? Eu vou por ele, a.set sexo, eu passo M. Se não, se ele não está selecionado, o RB feminino que deve estar. Então eu vou passar opa, não vou testar isso não, tá, galera? Eu vou supor que o usuário vai escolhendo aquele sexo lá, tá? Set sexo, e eu vou passar um F. Vou fazer assim, a.set email, e eu vou pegar o que tiver na caixa tf email.get text to string, e por último, muito importante, a.set telefone, e eu vou pegar da tf telefone get text to string, opa, to lowercase não, to string, e beleza, ó, preenchi o objeto. Basta que eu crie agora um objeto da nossa CRUD de alunos. CRUD alunos. Vou chamar de insert. Recebe new CRUD alunos. E aí eu vou inserir esse dado no banco. Insert. Insere aluno, passando aluno A como parâmetro. Se der certo, galera, eu gostaria de clicar no botão de limpar para que eu possa deixar os dados aqui limpos. Então, o meu botão limpar ele precisa estar no tipo bolinha quadrado para que eu possa acessá-lo pelo botão salvar. Então, na sequência, o que eu quero fazer? Vou mandar um JOP-TOMPANE com a mensagem JOP-TOMPANE, vou mais espaço para fazer o import, ponto, show message. E eu vou passar aqui um null e vou passar apenas um texto. Novo aluno cadastrado com sucesso. E por último aqui eu vou limpar as caixinhas. Então seria btn limpar do clique. A gente já dá para dar uma testada, tá, galera? Uma outra coisa legal, bem aqui no final, se vocês preferirem, tá? Só vai mostrar o porquê. Vou dar o play. Dessa forma, além de poder o cara não marcar nada, eu ainda tenho a opção de marcar os dois, né? Então, só para evitar que ele não marque os dois, eu vou fazer da seguinte forma. Vou criar um objeto chamado button group, chama de grupo, recebe new button group.
Esse button group faz com que dois radio buttons não possam ser selecionados simultaneamente. Então, vou falar grupo.dd e vou jogar aqui o RB masculino e no grupo eu vou colocar o RB, o RB feminino. E aí, galera? Vai cair ali o trem, tá? E aí eu coloquei o RB masculino e o RB feminino neste grupo, tá? Se ambos estiverem aqui como bolinha quadrada, o feminino não estava, tá? Eu vou ter um resultado agora que é o seguinte. Deixa eu salvar ele aqui primeiro, o meu não está salvando. Eu não consigo mais marcar as duas caixinhas, tá vendo? Agora é só uma de cada vez, tá? Mas lembrando que eu ainda estou construindo a janela com nenhum dos dois marcados. Poderia muito bem vir aqui e já deixar um deles marcado, evitando que o cara deixe um campo desmarcado, ou eu poderia fazer um teste, caso um deles não tivesse marcado, eu mandaria uma mensagem, tá? Então vamos lá, salvei, vou dar o play para a gente testar. Então eu já tenho lá o teste 1, vou fazer o teste 2, a idade dele vai ser 22, feminino, teste 2, arroba teste2.com, e o telefone dele vai ser 4321. Cliquei no botão salvar, apareceu a nossa mensagem, novo aluno cadastrado com sucesso, tá? E o botão limpar, óbvio, ele clicou no botão limpar, mas o botão limpar ainda não está programado, não limpou. Então dá para eu testar, saber se ocorreu o insert perfeitamente, foi tranquilo. Então agora falta fazer o botão limpar e voltar. Então, vou fazer o limpar. O botão limpar é fácil, vai ser tf nome, set text, e eu vou por null. Vou fazer por tf idade também, set text null, tf, vou fazer para os RB, o RB não precisa, tf nome, idade, e-mail, set text null. Vou fazer ali voltar ele para o padrão que a gente definiu, tf telefone, set text null. E o RB masculino, ponto set selected true, e o RB feminino a gente define set selected, a gente define que ele está falso, então um está ligado e o outro está desligado. Testando para vocês poderem ver. Preenchi, marquei aqui, limpei, perfeito. E por último eu vou fazer o botão voltar. O botão voltar, ele simplesmente vai fazer com que a outra janela volte a ficar visível e essa janela feche. Para essa janela fechar sem matar o projeto, vou fazer aquelas alterações aqui bem no começo do Initialize. Dispose on close. Vou definir ela como frame, como uma janela que não pode se redimensionar, set resizable, true, não, false, né, não pode. E pro seu gosto, tá, galera? Se você preferir fazer diferente, vontade. Cadastro de alunos, ponto, set relative
a localização relativa a nada, fazendo com que ela nasça sempre no centro do desktop. Aqui dentro do evento do botão de voltar, a gente vai fazer frm.dispose, disable no, dispose, e a gente vai fazer com que o outro formulário volte à tela. Então eu vou verificar se eu consigo fazer menu principal, ponto, FRM eu não consigo acessar. Então, para que eu possa daqui torná-lo visível, tá? Novamente, eu vou ter que modificar uma das propriedades aqui no menu principal, que seria o encapsulamento que a gente deu aqui para o FRM principal para public, para que eu possa acessá-lo de qualquer lugar. Faço a alteração, salvo, volto aqui e eu vou ele reclamou aqui de algum import, talvez não dê erro no de vocês, e eu vou fazer essa operação aqui dizendo assim: menu principal ponto frm, deixa eu salvar assim. Eu vou vir aqui no menu principal, tá? E vou alterar a propriedade public e também vou deixá-lo static para que eu possa acessá-lo sem a necessidade de criar um novo objeto, porque se eu criar um novo objeto, eu vou acabar construindo uma nova janela, né? Então eu vou voltar aqui para o menu, para o evento do botão voltar, e vamos fazer menu principal ponto frame ponto set visible true. Então, galera, salvando aqui e rodando a nossa aplicação lá pela nossa splash, nosso projeto já tem um pedaço que é a parte da inserção funcionando. 2 segundos, vim para o menu, vou inserir aqui o teste 3, 33, masculino dessa vez, e-mail 3@3.com, com o telefone 3. Salvei, novo aluno cadastrado com sucesso, botão limpar fez o papel dele, e se eu clicar em voltar, a gente consegue voltar para o menu. Você deve sempre testar para saber se a transação ocorreu perfeitamente no banco. A gente agora vai começar o desenvolvimento do próximo item, que é para a gente poder visualizar os dados cadastrados no banco, tá?